gente, obrigada aí pela oportunidade, Pedro, Marcelo. Para mim é uma honra estar aqui com o Edmar. Como eu disse, tudo começou com ele. A gente trabalhava na Price juntos e essa paixão ele tem história desde 2 anos atrás, porque também não faz muito tempo, não, né? Ele sempre foi muito apaixonado pelo direito tributário, pela contabilidade. A gente nunca podia ler um livro só, tinha que ler um monte. E, enfim, essa pessoa exigente que parece, né? Quem é o Edmar, ele sempre foi essa mesma pessoa, né? Sempre muito exigente e a gente tinha que trabalhar muito, viu? Para ele falar que estava bom. Ótimo, acho que eu nunca ouvi isso. Mas dele. Os frutos falam por si, Nenê. Os frutos falam por si, os frutos são hoje. Não, olha, tenho muito a agradecer. Obrigada aí pelo convite. Não, com certeza. Eu nesse ponto, realmente eu acho que eu guardo, né, da minha vida profissional, o que eu guardo são exemplos de quem me desafiou, né? Porque quem concordava com tudo que eu fazia passou batido, né? E o Pedro também foi uma pessoa, foi me orientando, como ele disse, né? Mas foi uma pessoa que a gente nunca se desligou, né? Sempre a gente manteve contato. E é também essa pessoa de sucesso. Bom, como disse o Edmar, a gente está aí com esse RTT, com essa contabilidade que a gente não sabe o que é receita, a gente não sabe o que é despesa, a gente já não sabe mais o que é nada. O valor justo, eu ouso a dizer, Edmar, que ninguém reclama, ninguém fala nada, porque eu não sei se as pessoas já entenderam o que é isso. Porque, olha, você entra numa discussão do que é valor justo, ela não tem fim, porque o valor justo é como se fosse a busca da verdade. A busca da verdade não existe, né? Então, realmente, é um imbróglio. Mas, que tema que me foi dado aqui é falar sobre o lucro, os dividendos, juros sobre capital próprio e o parecer da PGFN. Enfim, a gente tem essa contabilidade nova e tem um lucro societário. E é ele que vai estar aprovado pelos acionistas, aprovado pelos cotistas, é ele que está lá para ser entregue ou não para quem de direito. Tá? Então, o que eu pensei em colocar aqui para a gente ter um entendimento como que veio. O que era essa tributação de lucros, dividendos e juros sobre capital próprio é coisa nova, mas na minha época que eu trabalhava com o Edmar, a gente, quando distribuía lucro, a gente tributava, estava sujeito a IR-fonte. Depois, lá em 88, veio o famoso imposto sobre o lucro líquido, que foi derrubado, né? O Supremo entendeu, diferente do que ele está entendendo agora, de lucros auferidos no exterior, ele entendeu que só poderia ser retido na fonte quando distribuído, que era o que acontecia anteriormente. E aí, em 96, a partir de 96, veio a regra que isentava, determinou que, olha, sobre lucros ou dividendos não incide IR-fonte. E é isso que a gente tem até hoje, essa regra não mudou. Okay? O que aconteceu com a 11.638, a 11.941? Ela trouxe a ideia era convergir as regras contábeis internacionais para as regras brasileiras, que, como bem explicou o Edmar, eu acho que é isso mesmo. As regras não mudaram. Talvez a forma de aferir, talvez a forma de se discutir, enfim. Mas as regras receita realizada, despesa incorrida, a regra não mudou. Você está indo atrás de outras formas de mensurar essas receitas. Tá? Então, e o que aconteceu? A 11.638 ela veio estabelecer de forma ampla a famosa neutralidade. E o que eu já disse até para o pessoal da Receita, eu acho que eles estão tratando essa neutralidade de uma forma muito plena, né? Neutralidade de todos os efeitos. E eu acho que a lei, no meu entender, a lei só falou de receitas, despesas, enfim, de resultado. Ela não falou de tudo. E a neutralidade para quê? Para calcular o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Eu não posso criar um outro balanço, uma outra mensuração,
Porque os acionistas, os controladores, os próprios credores, eles têm um balanço único. Tá? Bom, em 7 de fevereiro desse ano, o famoso parecer da Procuradoria foi publicado. E é importante a gente lembrar que, antes dessa publicação, já no ano passado, ou retrasado, 2011, 2012, a Receita já ensaiava a publicação de, segundo consta, um parecer normativo que não diria nada diferente do que esse parecer da Procuradoria veio dizer, e não seria nada diferente do que a instrução normativa a 1397, que foi publicada agora, dia 16 de setembro, viria a dizer. Essa neutralidade plena, né? Quase que uma salvação, veio da Bíblia isso, não poderia ser afetada por nada, você tinha que segregar todas as contas do balanço de acordo com as regras de 2007. Bom, e aí o que aconteceu? Em outubro de 2000, bom, veio a publicação da IN 1397, em outubro, e todas as associações, a Brasca, o GETAP foi muito ativo nesse sentido, CPC, foram até a Receita, porque eles falaram, olha, você não pode dizer que o lucro societário é outro que não o lucro societário. Então, é isso que vai ser distribuído, é isso que você tem que tratar lá no artigo 10 da 9249. E aí foi publicado, né, pelo CFC, a Brasca, Embracon e CPC, oriundo de uma reunião com o secretário da Receita Federal, eles publicaram, eles enviaram para todo mundo um comunicado. E eu achei interessante que eu li uma matéria do José Souto Maior Borges, que todo mundo questionava, bom, é um comunicado, o secretário falou para esse grupo que não vai haver dupla contabilidade na tributação de dividendos, juros sobre capital próprio e equivalência entre os critérios, e não iria haver duas contabilidades. E o José Souto Maior Borges, eu achei muito interessante um artigo onde ele diz o seguinte, olha, em que pese não tenha sido publicada a revogação, existe uma legitimidade social. Por quê? O próprio secretário que emitiu a instrução normativa, ele falou para um grupo de pessoas idôneas, associações reconhecidas, que não vai fazer. Então, não precisa revogar. Esse comunicado, essa publicidade não contestada, ela tem legitimidade, sim. E que ele denominou de legitimidade social. Então, eu entendo que que ele tem importância, assim. Quem emitiu disse que não vale o que está lá escrito. Então, ele tem que ter importância. Bom, e em 12 de novembro de 2013, vem a nossa MP 627, que veio resolver, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, resolver, mas não resolver, a questão da distribuição dos dividendos, juros sobre capital próprio e distribuição de lucros. Tá? Bom, em relação a dividendos, o artigo 67 e os 70, os artigos 67 e 70, o que eles dizem? Olha, não vai incidir imposto de renda, contribuição social e IR-fonte sobre os dividendos pagos até a publicação da lei, ou seja, até 12 de novembro, ou até 11 de novembro de 2013. Desde que a pessoa jurídica faça a opção de adotar as regras novas. Eu não conheço quem foi macho o suficiente para dizer, olha, eu vou adotar em 2014 as regras novas. Então, porque ninguém sabe o que é isso. E eu acho que os efeitos disso, é essa dificuldade. Né? Então, e a opção é irretratável. Você vai fazer a opção e, a partir de 2014, você vai adotar as regras novas. E ela é irretratável. Para quem não fizer a opção, os dividendos, os lucros, né, os dividendos lucros distribuídos fora a mais, pela base majorada, que é o que eles chamam, estariam sujeitos à tributação. E aí o que eu acho interessante é a falta de segurança jurídica. Né? Semana passada teve um colóquio lá do Núcleo de Estudos Fiscais, onde o Humberto Ávila falou de uma questão bastante interessante, que a gente fala de segurança jurídica, de retroatividade de lei, dizendo, olha, a lei tem que ser publicada antes do fato gerador. E aí ele trouxe uns exemplos da Alemanha, que eu achei interessante, e o exemplo que ele trouxe
é em relação a desembaraço aduaneiro. Quando você paga os impostos de importação no desembaraço aduaneiro. Mas o que ele disse? Olha, a lei, você importa um carro, você estipulou um preço, contratou um preço, e ele não desembaraçou. Então, se houver mudança na lei, até o desembaraço, você vai ter uma outra tributação. E o que ele chama de retroatividade é o seguinte, não é do fato gerador, é da contratação. Quer dizer, quem comprou lá atrás, comprou pensando numa tributação. E, quando ocorre o fato gerador, tem outra tributação. Qual a segurança jurídica que essa pessoa tem na hora de contratar? Porque o contrato não é o fato gerador. E eu achei interessante, quer dizer, aplicado aqui, quem não distribuiu vai pagar o imposto sobre a base majorada, simplesmente porque não distribuiu? Eu não sei se é o correto. Eu acho que o correto era manter a expectativa que se tinha lá atrás, porque não era esse o entendimento. A gente não tinha o entendimento de que, olha, a base majorada deveria ser tributada. Por quê? Porque o lucro societário é um só. É o lucro que está ali calculado, aprovado e sujeito à distribuição, né? Bom, em relação... Então, se o efetivo pagamento ocorrer após a publicação, aplica a isenção somente para quem adotar o RTT. Então, quem em 2014 adotar as regras novas, você tem a isenção. Quem não fizer a adoção, você vai ter que sempre apurar com base nas regras vigentes em dezembro de 2007. A lei, ela não fala, mas eu ouso aqui dizer que não tem outra interpretação. Em relação a 2014 e 2015, eu entendo que quem optou pela regra em 2014 vai apurar o lucro com base nas leis das SAs. Quem não optou, por consequência, vai ficar vinculado a dezembro de 2007. E, a partir de 2015, vai todo mundo apurar, né, o lucro passivo de distribuição com base na lei das SAs nova. E agora vamos aos juros sobre capital próprio. A ideia, a essência é a mesma. Quem optar, quem já pagou e optar em 2014, pode fazer de acordo com a lei das SAs. Quem não optar em 2014, vai ter que seguir as regras de 2017. E aqui, do juros sobre capital próprio, o que mais eu acho assim, que é uma injustiça, que a gente, quando distribui, a gente paga 15% na fonte. Então, já tem uma tributação. Para que fazer essa divisão? 2007, 2000 e após 2007? Não haveria necessidade. Já é uma figura tributária, já é um instituto que vem para substituir a correção monetária de balanço. Então, não teria motivo para fazer essa divisão. Mas, novamente, o fisco veio e trouxe da mesma forma que o dividendos, ele fez essa segregação. E também aqui, para 2014 e 2015, a lei não é categórica, ela não fala. Então, eu estou inferindo aqui, da minha interpretação, que, olha, ela não fala, mas entenda-se dessa forma. Em 2015, estaríamos todos na mesma linha. E, da mesma forma, a equivalência patrimonial. E aí, uma questão muito interessante, a questão da equivalência, primeiro, a Lei 9 ela amplia a forma de você... As investidoras, elas têm mais investidas em que elas têm que calcular o método de equivalência patrimonial. Então, dá mais trabalho. Você ainda tem que segregar o que é 2007 e o que não é 2007... Olha, eu acho que até é impossível, viu? Se você não tem uma ingerência na contabilidade da tua investida, vai ser muito difícil você capturar isso. Mas é isso que a lei veio trazer, também dentro da questão de optar ou não em 2014. Tá? Bom, e aí? Que a gente... Bom, estou
contei todo o histórico, estou dizendo para a gente para vocês o que a gente tem, e é isso que a gente tem. E, assim, como juristas, né, como estudiosos aí do direito, o que a gente pode... o que a gente pensa sobre isso que nos foi colocado? Eu acho que é gritante a questão da segurança jurídica. Ler o artigo 16 da forma que está sendo lido pelo parecer ou pela Receita Federal, eu acho muito restritivo. Eu acho que ele está muito restritivo. Eu acho que ele está querendo uma neutralidade plena, uma coisa perfeita, que não é por aí. Eu acho que não é por aí. E eu não acho que o artigo fala isso. Quando ele diz que não terá efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeito à RTT, devendo ser considerado para fins tributários os métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007. E o que não pode ter? Receitas, custos e despesas computados na apuração do lucro líquido. É isso. Então, você dizer que teu patrimônio líquido para cálculo de juros sobre capital próprio, terá que expurgar todos os efeitos do RTT, eu acho isso complicado, eu acho, no mínimo, complicado, que sabe absurdo, entendeu? Dizer que teus dividendos não podem ser tributados com base no lucro societário, também não acho que é por aí. Não é isso, para mim, não é isso que a norma quis dizer. Mas é a interpretação da Receita, e por mais que demorou todo esse tempo, eu acho que demorou todo esse tempo para que a gente, o público, digerisse o entendimento deles, porque desde o primeiro momento, quando as empresas, né, souberam desse entendimento, a gente tentou, via várias associações, tentou-se mudar. Vários pareceres foram adquiridos, foram apresentados, tentou-se mudar. E nada mudou. Tá? Nada mudou. E outra coisa que eu acho interessante é o artigo 10, que trouxe a isenção. Ele não diz que dividendos vão ser isentos se tributados ou se não tributados. Ele diz simplesmente que os dividendos ou lucros distribuídos não estarão sujeitos ao IR-fonte. Não terão incidência do IR-fonte. Não há nenhuma segregação aí. Então, não teria por que a neutralidade plena que se quer adotar com a 11.941 venha afetar essa lei de isenção da distribuição dos dividendos. Bom, o parecer, o que ele fala é isso, que a isenção não abrange a base majorada. Em resumo, é tudo isso que ele fala. Traz vários artigos, traz vários exemplos e destrincha, né, o que está a questão da neutralidade, e o que ele vem dizer é isso, que é o que está na IN. E eu achei interessante que ele faz referência a uma instrução normativa, a 93 de 97, e esse artigo, o que ele trata é quando há uma distribuição de lucros, ou lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, em excesso. E, às vezes, porque tem algumas empresas que distribuem lucros que estão sendo apurados durante o ano. E, às vezes, ao final do ano, se apura um lucro menor. Então, o que ela está dizendo? Olha, se você distribuir mais lucro do que você tem, esse vai estar sujeito à tributação. E isso, acho que ninguém discorda. Agora, ele usa isso como exemplo para dizer, olha, já existia a norma que tributava lucro com base majorada. Só que esse aqui não é lucro com base majorada, é lucro que não existia, que não poderia ser distribuído, portanto. E aí, bom, aí para fechar, o que eu entendo, né, do parecer da instrução normativa, além de ter sido uma coisa que caiu no nosso mundo aí e todo mundo se assustou, né, todo mundo achou o fim do mundo, porque não era nada disso que estava se esperando, o que a gente pode pensar, observações ou pensamentos, né, que a gente pode levar, talvez, numa discussão, se for o caso. Eu não sei se está todo mundo aberto para discutir, porque eu vejo que, cada vez mais, os contribuintes querem
fazer o certo, não vou discutir, vamos fazer o que é justo, deixa eu entender o que você quer. São poucos o que ainda tem peito, né, para levar uma discussão para o judiciário, porque realmente se alonga. Oi? Não dá. A discussão ela se alonga por muito tempo e a gente nunca sabe o que vai acontecer. O cenário de hoje pode não ser. A gente viu aí o lucros oferidos no exterior. No cenário do ILR era onde o fisco concordou que, olha, só é tributável na distribuição, e agora a gente está o fisco, o Supremo Tribunal, e agora a gente está vendo um outro cenário. Então, o artigo 16 ele trouxe esclarecimentos sobre receitas e despesas que compõem o lucro líquido do exercício, as quais não integrariam a base de cálculo, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ele não veio dizer qual o lucro que tinha que ser distribuído. O que ele veio é como que você vai calcular esses tributos. Okay? Ele não trouxe esclarecimento e nem precisava falar da discriminação do lucro societário, que é onde eu discordo do parecer da Procuradoria. Em relação aos lucros ou dividendos, o artigo 10 não fez qualquer referência ao lucro líquido do exercício ajustados pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizado pela legislação tributária. Ele falou que o lucro, quando distribuído, estaria isento. E qual o lucro? O lucro passível de distribuição. Não há na norma o pressuposto de que só se distribui o montante já tributado. E aí, isso, todos os pareceres que que as associações obtiveram e foi entregue à Receita Federal, o exemplo disso tudo é a instrução normativa que aceita a distribuição de lucro de empresa que calcula o lucro com base no lucro presumido, calcula o imposto com base no lucro presumido, onde o lucro presumido ele é apurado com base no regime de caixa e o lucro contábil com base no regime de competência. E os dois não são compatíveis. Só que ela pode distribuir o lucro contábil apurado sobre outro regime. E o absurdo também é a outra instrução normativa que fala que você pode distribuir o lucro arbitrado, né? Que essa é só o Everardo que eu conheço que ele entende que não sei você, Edmar, que o Everardo entende que o lucro arbitrado é uma forma de apuração de lucro real. Eu acho, para mim, é uma penalidade. Então, e dizer que eu posso distribuir o lucro arbitrado, eu acho uma temeridade. Mas, enfim, a norma prevê isso. Então, não existe esse pressuposto de que o lucro foi arbitrado para depois ser distribuído. Então, a norma isentiva, ela está lá, ela tem que ser interpretada da forma que ela está. De acordo com 111 do CTN, ela sendo restritivamente interpretada, ela entende-se que o lucro distribuído, ele, de qualquer forma, calculado ou apurado, ele não está sujeito a IR-fonte. E eu acho que a Procuradoria, o que ela fez, ela suprimiu da lei a possibilidade do artigo 10 a não incidência. Quando eu falo não incide sobre dividendos e lucros, dizer que não incide sobre dividendos e lucros apurados da forma tal, ela está tirando o que a norma quer abranger. Ela está diminuindo a aplicação da norma. E eu acho que não é isso que o 111 fala. Você tem que ler a lei na estrita legalidade, na estrita literalidade. Você não tem que tirar dela coisas que lhe pertencem. Então, a norma, a não incidência, ela abarca, sim, o lucro majorado. E aí, bom, em relação a isso, em relação ao parecer, eu acho isso. Ele não me convence, né? E umas questões que eu acho que ficaram em aberto, mesmo com a MP 627. Bom, a gente fala em distribuição de lucros ou dividendos. E os lucros, o que a 627 fala? Lucros ou dividendos efetivamente pagos. Até a MP 627, até a data da publicação, se você optar, pode ser de acordo com a lei das SA. Se você não optar, vai ser de acordo com as leis vigentes até 2007. Lucro capitalizado, dividendo capitalizado, é o quê? Eu não sei. O que você acha, Edmar?
Lucro capitalizado é um lucro utilizado. Então, ele é efetivamente pago? Ele não é nós podemos considerar, porque ele seria efetivamente pago em ações. Né? Então, esse eu acho que é um problema. Eu não me comprometo com Não, isso eu acho um problema, porque tem gente que apurou lucro em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e capitalizou. E aí? O que acontece com esse lucro? E se eu reduzir capital agora em 2014, 2015, o que vai acontecer? Posso? Não vai tributar? Não sei. Não sei. E quem não optar em 2014 vai ter que recalcular a parcela do lucro capitalizado que foi referente à base de cálculo majorada? Eu não, essa neutralidade plena não dá para ser plena desse jeito, entendeu? Não pode ser tão perfeita do jeito que a Receita quer. Porque não é só a distribuição que a gente faz. O lucro a gente não só distribui, a gente pode capitalizar também. E aí uma outra discussão que a gente tem também está em aberto é o que a gente chama de instrumentos híbridos, né? Que você tem debêntures, um exemplo clássico disso são as debêntures com participação no lucro. Que lucro que ela pode estar sujeita a participar? Qual é o lucro que ela está participando aí? Ou, de outra forma, as ações resgatáveis. Você tem ações que podem levar 80% ou 100% do teu lucro. Como é que você trata isso? A lei não veio falar. Isso não é distribuição de lucros, o nome não é, pelo menos. Eu posso até ingerir, né? E eu trouxe um exemplo também, que é a questão da dívida subordinada, que é uma dívida que é quase capital. Como é que você traduz isso? Em alguns momentos, ele vai estar sujeito a lucro. Como é que você trabalha com esses instrumentos onde você não é controlador, você não é coligado, mas é quase como se fosse. Você vai ter uma participação com base no lucro. Então, eu entendo, né? Primeiro, eu acho que a neutralidade não pode ser plena. Eu acho que dá para discutir, sim, tem uma questão muito séria de segurança jurídica. E não só perante os nós que compramos ações, sei lá, da Petrobras, que todo mundo tem, né? Ações da Petrobras ou de uma empresa brasileira, mas principalmente em relação ao mundo lá fora, que a propaganda que a gente faz, a gente está sendo muito questionado sobre o nosso balanço fiscal, né? Sobre nossa balança fiscal. Só que como é que pode, né, a gente fazer tudo isso 5 anos depois, falar que, olha, aquilo que você recebeu lá atrás é tributado hoje e todo mundo achar que tudo bem? A gente tem o risco nosso, o risco enquanto país, eu acho que fica muito seriamente afetado. Eu acho muito ruim isso. A gente já está sendo cobrado de uma reforma fiscal, a gente já precisa, os estados precisam se unir aí, de alguma forma, criar uma norma que a gente consiga ter uma empresa, né, gerir nossas atividades e, além disso, a Receita, 5 anos depois, vem dizer que o que você fez lá atrás está sujeito à tributação. Então, eu acho que tem a questão da segurança, da irretroatividade é muito séria, e aí fica quem que vai ser o primeiro a tirar a pedra, né? Minha salvação não é... Porque eu acho que está todo mundo cansado. Eu vejo lá no conselho, as pessoas estão cansadas de discutir. Você tem o seu direito bom, mas hoje está todo mundo ganhando, amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. E a criatividade que o contribuinte tem, a Receita também está tendo, a Procuradoria também está tendo, é o que o Edmar falou muito bem, né? Não faça os outros o que não quer que faça com você mesmo. E... Jesus que disse. Você é meu Jesus. Que eu acho muito sério isso para a gente, eu acho muito sério. A gente tem como advogados, ou como juristas, ou até como advogado de empresa, como é que você aconselha uma operação no futuro? É cheio de senões.
É muitos senões. Eu acho engraçado que a gente não consegue mais dizer incide isso, mas olha, se entender que isso é isso, se entender que isso é isso, e é assim a nossa vida. Exato. E quando você vê um advogado que fala, não, é provável de êxito essa ação, você já fala, meu, o cara é louco. É charlatão, exatamente. Porque ninguém mais tem convicção de nada, né? A gente está diante de questões que estão sempre sendo rediscutidas. E eu acho que a gente tem que resgatar isso, até para a nossa segurança jurídica e para a gente dar o exemplo lá para fora. Eu, às vezes, fico pensando, a gente cobra muito da reforma fiscal, que eu até citei, mas eu não sei se a reforma fiscal tem que começar com a gente. A gente não pode mais admitir, olha, daqui a 5 anos venha uma lei que mude. A gente não pode deixar isso por questões de princípio, né? Não foi isso que a gente aprendeu na nossa faculdade. Então, eu acho que tem que começar com a gente não aceitar isso de alguma forma. De alguma forma, isso tem que acontecer. Talvez o setor privado se juntar, eu não sei como fazer isso, mas eu acho que a gente tem que começar, desde já, parar com isso, dar uma certeza ao que é incerto, né? Mas são essas minhas considerações, gente. Obrigada por tudo, viu? Obrigada aí pela atenção.